Olá, ouvinte internauta, os assuntos da área política que podem mexer com o seu dia a dia. Vamos abrir a nossa conversa nesta quinta-feira falando sobre a expectativa dos aposentados e pensionistas do INSS para a chegada da primeira parcela do 13º. As informações com Vanderlei Moisés. Milhares de aposentados e pensionistas do INSS do Ceará estão à espera da antecipação do 13º que ainda estava com data indefinida. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, informou nesta quarta-feira que a primeira parcela do benefício será paga no final de maio. A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas é mais uma medida do governo para o enfrentamento da pandemia do coronavírus na economia. De acordo com Bianco, serão repassados um total de 56 bilhões de reais a 31 milhões de pessoas que têm direito à antecipação, entre elas milhares da Grande Fortaleza e do interior do Ceará. O governo já havia informado que os valores seriam antecipados, mas aguardava a aprovação e sanção do orçamento. Além disso, o secretário informou que a medida que permite que empresários adiem o pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço a seus funcionários manterá outros 40 bilhões de reais na economia neste momento. Com informações do Ceará agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. O impasse no orçamento da União impediu o governo federal de antecipar em março ou abril o benefício dos aposentados e pensionistas. Com o orçamento sancionado, jornalista Beto Almeida, a decisão está mais fácil e o governo federal deve divulgar ainda nesta semana o calendário de pagamento da gratificação natalina. O valor total do 13º para os aposentados e pensionistas de todo o Brasil, jornalista Beto Almeida, pode representar uma injeção de 50 bilhões de reais na economia. É uma boa notícia que interessa não apenas aos segurados da Previdência Social, especialmente aos aposentados e pensionistas, mas também ao comércio. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes novamente. É bom que se diga, Luciano, que esta medida ela faz parte de uma série de estratégias, né, do governo federal, do Ministério da Economia, para combater os impactos econômicos da pandemia de Covid. E se junta aí a outros esforços nessa área, como é o caso do auxílio emergencial, que já está sendo pago neste ano de 2021. E aí, não para por aí. Lógico que além dessa questão do 13º, que é importantíssimo, tem também a reedição da medida que permite a suspensão dos contratos e também da redução de jornada de trabalho, tá? Ainda a questão do bônus, que você falou aí, de inclusão e produtividade, que aí sim é uma coisa nova, que vai ser voltada para os trabalhadores informais, que já recebem o auxílio emergencial hoje, embora o governo ainda não tenha detalhado como é que vai ser o funcionamento dessa medida para continuar beneficiando os trabalhadores informais que recebem o auxílio emergencial. Seja como for, são ferramentas de sobrevivência realmente para as pessoas, para esses próximos meses aí, enquanto naturalmente a gente avança na vacinação e as coisas consigam melhorar com a reabertura de todas as atividades econômicas. Com relação à questão do 13º salário em si, uma coisa já é certa, Luciano. Vai ser realmente paga a primeira parcela no mês agora próximo mês de maio e junho. No entanto, o ministro Paulo Guedes da Economia ainda não bateu o martelo da data em que o dinheiro começa a ser pago a esses 31 milhões de beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas. Mas, naturalmente, Luciano, é algo que vem sendo aguardado com muita ansiedade, até porque a gente não pode esquecer, é promessa do presidente Bolsonaro. Pelo segundo ano consecutivo, ele disse o seguinte, que tão logo fosse aprovado o orçamento de 2021, viria em seguida a garantia do pagamento da primeira parcela do 13º salário. E esse atraso se deve exatamente por conta de todo aquele impasse gerado na aprovação do orçamento deste ano, senhor. Mas aí a gente pelo menos já tem essa garantia de que o aposentado recebe em
agora no próximo mês de maio, e em junho essas duas parcelas do 13º salário, do abono, né? Vamos continuar com esse assunto, jornalista Beto Almeida, porque eu quero acrescentar outro ponto. Dos quase 31 milhões de brasileiros com direito ao 13º do INSS, mais de 900 mil estão no Ceará. E isso pode significar mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais na economia. A grana vai chegar em um bom momento, principalmente para o comércio, que precisa se recuperar dos tombos na pandemia da Covid-19. Sem dúvida, viu, Luciano? É grana que chega realmente em um bom momento, principalmente porque o comércio está apostando agora, a cada semana, na retomada da economia, abrindo cada vez mais outros setores que estão aguardando apenas essa autorização, né, do governo do estado e do Comitê Científico de Combate à Covid para voltar a funcionar. E é aí que entra exatamente essa, vamos dizer assim, essa expectativa colocada em torno do dinheiro que começa a circular no estado com o pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS. Porque naturalmente tem também os servidores públicos municipais, os servidores públicos estaduais e, lógico, os demais trabalhadores com carteira assinada, Luciano, da iniciativa privada. Então, imagina o que significa o bolo dessa verba extra colocada na economia num período que é estratégico, a partir agora, né, maio, junho, entrando muito sair para a partir do segundo semestre, mas seja como for, é aquela história, é o comércio se preparando para literalmente fazer girar a roda da economia. E a gente sabe o impacto, Luciano, que os aposentados e pensionistas têm na movimentação do comércio, principalmente do comércio nas pequenas cidades do interior do estado. É hoje a renda do aposentado hoje é a renda que literalmente, Luciano, sustenta famílias, que faz a economia girar e que agrega valor, principalmente com essa verba que é liberada e que é aguardada na antecipação do 13º salário. Daí ela está sempre entre as prioridades. Daí o próprio governo federal ter sinalizado com esta antecipação algo que está previsto para acontecer pelo segundo ano consecutivo. Resta agora aguardar o seguinte, que os aposentados e pensionistas façam naturalmente bom uso dessa verba, porque tem aquele detalhe, Luciano, ela vem para consumir, para melhorar o consumo, vem, mas é preciso também para quem está endividado, primeiro saber se não dá para quitar, para sair dessa roda que parece assim um buraco sem fim de quem está envolvido em dívidas. Então é bom pensar também no que fazer com esta parcela do 13º que está chegando por aí.